Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, velho. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, pra gente fazer aqui a nossa aula de revisão, né? A aula de revisão aí, a gente tá numa semana iniciando hoje, que é uma semana importante, é uma semana de revisão. A gente entende que de tempos em tempos é importante a gente parar um pouquinho, fazer algumas aulas resolvendo questões, revendo temas que nós demos anteriormente, até para você ficar um tanto quanto mais confortável em conseguir avançar com a matéria. A semana de revisão é um momento muito importante aí dessa trajetória que você tem, por dois motivos. Como eu te falei, a primeira é você poder retomar e relembrar algumas temáticas que foram dadas anteriormente. E a segunda é você poder ter um momento no seu planejamento para ver e ter aulas com professores resolvendo questões, para você se apresentar ali ao vocabulário, a forma como a questão é apresentada, tudo isso acaba sendo importante. Belezinha? Tranquilidade? Pessoal do chat aí, muito boa noite, Eduardo, Karina, Júlio César, galera que foi chegando aí, muito boa noite para todos e vamos iniciar, vamos começar. E assim, todas as questões que eu trouxe hoje, todas, sem nenhuma exceção, são questões do Enem, tá? Da banca do Enem, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. O trabalhador pode até saber que sua fábrica produz aviões ou medicamentos, mas sua parcela de atividade está totalmente subordinada a uma estrutura abstrata, diluída, numa massa de atividades conexas, em muitos casos dividida em diversos continentes e em proprietários não visíveis. Ele não se reconhece na materialidade final do seu trabalho, que se lhe afigura como obra da empresa, e sua subordinação parece ser ao sistema. Segundo o texto, a razão para a dificuldade do trabalhador em reconhecer o seu labor é, meus queridos, olha para cá, existe hoje no mundo um fenômeno essencial dentro da sociologia e da geografia também, que é o fenômeno da divisão internacional do trabalho. Na verdade, de uma nova divisão internacional do trabalho. Cada vez mais, as grandes potências globais, países como Inglaterra, países como Estados Unidos, países como, por exemplo, a França, países como a Alemanha e como o Japão, pegam as suas grandes empresas, as suas grandes indústrias e espalham essas empresas pelo mundo. Ué, Leandro, como assim espalham essas empresas pelo mundo? Espalham essas empresas para realizar a sua produção em diversas partes do planeta? Ué, Leandro, mas por quê? Para buscar menores custos. Então, se eu, por exemplo, eu sou da fábrica que produz relógios, eu produzo relógios, eu vou procurar onde no mundo eu consigo produzir a pulseira com menor preço. E aí eu vou tentar, produzir a pulseira com menor preço na Nigéria. Ótimo, vamos fazer uma fábrica de pulseiras na Nigéria.
Depois eu descubro que eu consigo fazer, por exemplo, a parte do visor de forma muito mais barata em Hong Kong. Então toma-lhe uma fábrica em Hong Kong. Depois eu descubro que os botões são mais facilmente produzidos em Botsuana, na África. Vamos para Botsuana. E aí eu vou realizando um processo de divisão, de fragmentação, de separação da produção de forma extrema. Isso vale para o processo produtivo, mas isso também acaba valendo para um processo que é a realização da tarefa pelo trabalhador. O trabalhador, ele começa a realizar atividades de forma que são tão quebradas, tão minuciosas, que ele não consegue entender a todo o processo produtivo do qual ele faz parte. Então, olha para cá, ele falou que ele pode até saber o que a fábrica produz, mas ele faz uma parcela tão subordinada, tão pequena, que ele não consegue perceber de forma total o produto que ele realmente realiza. Pergunta. Segundo o texto, a razão para a dificuldade do trabalhador em reconhecer o seu labor é, letra A, fragmentação da produção. De cara nós temos o nosso gabarito, porque a produção no mundo ela é tão fragmentada, ela é tão quebrada, que o trabalhador tem dificuldade em reconhecer o seu trabalho. Labor é trabalho, é a mesma coisa, tá? Vamos ver as outras. Regionalização da economia. Isso é verdade? É. De fato, a economia ela vai se tornando regionalizada pelo mundo. Mas não é sobre isso que o texto falou somente. Ele fala sobre isso, mas também fala sobre o trabalhador parar de perceber o processo produtivo porque ele faz uma tarefa muito específica. C. Aglomeração da indústria. A indústria no mundo hoje ela não está aglomerada, ela está dividida, separada. D. Flexibilizar a jornada. A jornada ela tem zero flexibilidade. A jornada no mundo hoje ela é uma jornada que os trabalhadores muitas vezes eles são obrigados a trabalhar no conjunto de horas muito bem delimitado. Letra E. Qualificação da função. Esses trabalhadores não tendem a ser trabalhadores muito qualificados, pelo contrário, tendem a ser trabalhadores muito especializados. Falamos sobre isso na nossa última aula. A diferença entre qualificação e especialização. O trabalhador aqui ele é especializado, faz uma única função e não qualificado. Tá bom? Gabarito então vai ser a letra A. Fragmentação da produção. Fragmentação é quebra da produção, uma produção quebrada porque ela está em várias partes do mundo e além de estar em várias partes do mundo, o trabalho feito na fábrica também é quebrado, né? Cada pessoa faz só uma função, acaba por não entender todo o processo produtivo. Gabarito, letra A. Dúvidas na letra A? Deixa eu ver ali, a Maria Fernanda mandou, não entendi o gabarito. Maria Fernanda, me fala se você não entendeu agora depois da explicação, tá? Manda de novo aí se você não entendeu depois da explicação ou se você não tinha entendido anteriormente, tá? Ou porque o gabarito era letra A. Tem imagem em cima, diretor? Não, né? Parou por aí. Ótimo. Depois a Maria Fernanda manda aí e eu respondo a ela se ela tiver dúvidas ainda posteriormente. Vamos lá, vamos para a questão número 2, questão também do Enem 2023, tá? Que fala assim, a torcida do Fluminense, começou mal a pergunta, né? Começou mal, né? A torcida do Fluminense inicia um movimento para mudar a letra de uma das canções mais populares das arquibancadas tricolores. Grupos pedem remoção do termo mulambo imundo em uma provocação direta ao Flamengo. Mulambo é um termo que surgiu em Angola na época da escravatura. Eles já eram chamados de mulambos pelos senhores de engenhos, os patrões das fazendas. Então repara, quando a torcida do Fluminense usa o termo mulambo imundo para se referir à torcida do melhor time do Rio de Janeiro, chamado Clube de Regatas do Flamengo, automaticamente ela está utilizando um termo que é um termo pejorativo, negativo. E veja bem, a torcida do Fluminense usa isso, mas agora falando sério, toda torcida de futebol tem termos pejorativos para se referir ao seu rival, de forma geral. Agora, o termo mulambo imundo traz uma conotação ligada ao período da escravatura, né? Já que era o termo que era utilizado pelos senhores em relação aos indivíduos escravizados. E ele pergunta, qual mudança no comportamento social a proposta reportada no texto reflete? Ou seja, se tem torcedores querendo fazer uma mudança em relação à letra, se tem torcedores querendo fazer uma mudança em relação à música, qual é a mudança no comportamento que está acontecendo? O que está mudando no comportamento? Qual mudança está sendo observada? Letra A, rejeição de costumes elitistas. Veja bem, se você observar e olhar para essa questão, é óbvio que tem um quê elitista,
É óbvio que tem um processo elitista quando você estabelece um processo de xingamento através de uma perspectiva ligada às pessoas escravizadas. Mas o que é elitista, ele é secundário quando a gente fala da questão da escravatura, porque o ponto principal é a questão racial. Então vou te dar aqui uma dica. Se o texto falou de raça, de etnia, o gabarito vai falar de raça e de etnia. Se o texto falou de gênero, o gabarito vai falar de gênero. Se o texto falou de de renda, o texto vai ter que ter uma resposta que fale de renda. Então, se o texto falou de escravatura, se ele falou da questão ligada a um período da escravatura brasileira, o gabarito tem que estar estabelecido como sendo uma percepção racial, tá? Então, o gabarito vai ser a letra C, condenação ao preconceito racial. Aqui, na letra A, tá falando de questão elitista, já não seria devido à questão social, que não é o foco do texto. Na B, fala misógina. Misoginia é o ódio às mulheres. Ninguém falou de mulheres no texto. D, criminalização da homofobia. Também não se falou de homofobia no texto. Letra E, contestação do comportamento machista. Também não se colocou nada ligada à perspectiva de gênero no texto. O gabarito se mantém, letra C de casa. Se o mote do texto é questão racial, o gabarito tem que ser sobre questão racial. Gabarito C de casa. Tem perguntas? Tem, vamos lá. Tailane, professor, vai resolvendo as questões e falando de qual assunto está se referindo às questões, assim o senhor buga a minha cabeça. Mas, Tailane, eu vou te dar uma dica para a vida, tá? Na hora do Enem, não vai estar lá, né? De qual questão é cada assunto. Porque, na verdade, as questões elas se relacionam conjuntamente em muitas temáticas. A primeira questão que a gente fez, ela é sobre modelos de produção, né? Ela está falando aqui de um modelo de produção estabelecido na divisão do trabalho, de modelos como, por exemplo, o taylorismo, o fordismo. A segunda questão, ela é sobre relações raciais no Brasil, né? Uma questão sobre a questão étnica, racial, vivenciada em nossa sociedade. Lorena, em que momento da história vemos a qualificação do trabalho mesmo, prof? Lorena, qualificação do trabalhador significa ter trabalhadores especializados, mas também qualificados, que se aprofundam amplamente em aprendizagem acerca de algo. Os trabalhadores qualificados, que a gente falou na última aula, estão mais presentes em processos produtivos, como, por exemplo, o toyotismo e o volvismo. Mas isso não é um momento da história. Varia muito de local para local, de espaço para espaço, de país para país. Tá bom? Vamos seguir, vamos lá. Questão número 3. Enem PPL 2023 fala pra gente o seguinte. Maria Leonor é uma criança de 7 anos de Miranda do Ouro, em Portugal, que começou a achar muito divertido falar brasileiro. Depois conheceu um influenciador digital na internet. Jonathan, de 6 anos, vive no Porto, e passou a cumprimentar as amiguinhas com "Oi, menina", depois que descobriu vídeos de brasileiros nas redes sociais. As duas crianças são parte de um fenômeno que provoca polêmica em Portugal. O sotaque brasileiro tem criado polêmica entre alguns países e virou tema da imprensa local. Sabe qual é o nome disso aqui? Vingança. Está se vingando dos portugueses com base no youtuber. Viva o Lucas Neto. Nunca nem vi um vídeo dele, mas ele está jogando lá para as crianças portuguesas falarem o português brasileiro. Brincadeiras à parte, repare no texto. O texto está colocando que existem crianças em Portugal, Miranda do Ouro, no Porto, crianças em Portugal que falam e estão cada vez mais expressando um vocabulário ligado ao português do Brasil, mesmo morando em Portugal e não vivendo como nenhum brasileiro. Ué, Leandro, mas por quê? Porque eles ficam vendo no YouTube vídeos. E o Brasil é um país que tem 200 e tantos milhões de habitantes, Portugal tem lá, 10 milhões, olha lá. Ou seja, existe uma realidade em que a quantidade de informações oriundas do Brasil é muito maior. Então uma criança, ao pesquisar, por exemplo, vídeos em português no YouTube, encontra vídeos brasileiros. Essa criança, evidentemente, começa a ouvir um sotaque, que é o brasileiro. Dependendo de quantas horas por dia ela ficar vendo esses vídeos, ela começa a se influenciar para uma realidade brasileira. E aí você está vendo um processo que é o impacto cultural, porque os portugueses estão começando a ficar um pouco irritados. Estão vendo isso como uma polêmica, porque eles estão enxergando isso como uma perda, do seu processo cultural, da sua própria fala. A pergunta diz o seguinte: esse fenômeno do texto é provocado pelo quê? Ou seja, o que provoca esse fenômeno? Letra A. Aumento das trocas comerciais. Gente, aqui não é troca comercial, não tem ninguém vendendo nada para ninguém, tá? Letra B. Desenvolvimento dos laços afetivos.
ai meu Deus, eu amo os youtubers. Não, gente. A afeição não é o processo primário. Por mais que possa ser uma pessoa ou outra que venha amar, isso está muito longe de ser o processo primário estabelecido. C. Crescimento do intercâmbio cultural. Começa a ficar melhor. Por quê? As culturas do mundo, devido à internet, gerou-se um processo muito maior de intercâmbio cultural. O intercâmbio é troca. Ou seja, a troca cultural ela aconteceu e acontece de forma muito mais intensa. Eu consigo ver vídeos hoje de pessoas do mundo inteiro, assim como vocês conseguem ver vídeos de pessoas do mundo inteiro. Não deve ter nenhum gringo aqui agora vendo essa aula, mas poderia ter, né? Um gringo aqui vendo essa aula, se ele quisesse assistir e se preparar para o Enem. Acho pouco provável, a concorrência já está alta com os brasileiros, né? Letra D. Incremento da padronização linguística. E muita gente marcou a letra D, tá? Muita gente marcou a letra D. Olha o que a letra D fala. Incremento da padronização linguística. Ou seja, como se esse fenômeno aqui fosse criar uma padronização da língua. Veja bem, gente. Está se incrementando uma padronização? Existe um padrão único de fala? Claro que não. Não existe um padrão único. O que existe é que algumas trocas fazem com que crianças tenham acesso ao português brasileiro que elas não teriam em outras circunstâncias. Agora, não existe um padrão. Ah, você é obrigado a falar o português brasileiro. Você é obrigado a falar o português de Portugal. Isso não acontece, isso não existe. O gabarito se mantém, letra C de casa, tá? E a letra E fala de enfrentamento preconceito. Pelo contrário, né? Isso aqui só mostra que os portugueses têm um senhor preconceito com o nosso português, tá? Gabarito, letra C de casa. Deixa eu ver se o pessoal tá perguntando mais coisa ali. Por que não letra D? Expliquei, por que não letra D? Reparação histórica forte isso aqui é bom demais, né? Eu nunca nem vi um vídeo dessas crianças aí no YouTube, mas eu adoro elas, né? Vamos tomar de volta, vamos pegar de volta Portugal, fazer agora colônia ao contrário. Agora entendi. Sim, Emanuel, relaciona assim. Vamos lá, vamos seguir. Questão 4. Questão 4 também do Enem 2023 fala pra gente sobre o seguinte. A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado, para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa em seu lazer e sobre a sua felicidade. Ela determina tão profundamente a fabricação das mercadorias destinadas à diversão que essa pessoa não pode mais perceber outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho. No texto, o tempo livre é concebido como... Repara aqui uma coisa. É um texto do Adorno e do Horkheimer. Se você é um malandro já ligado, já sabe que isso aqui foi da nossa aula, que a gente falou sobre indústria cultural. Tá? O tema da questão é sobre indústria cultural. Colocou Adorno e Horkheimer, o tema da questão é sobre indústria cultural. E aí na questão, ele está dizendo para a gente o seguinte, ó, que o tempo livre, ou seja, o tempo que eu tenho de bobeira na minha vida, é um tempo em que cada vez mais a diversão virou um prolongamento do trabalho. Ou seja, a gente se diverte, mas a gente tem uma diversão em que o lazer, né, tem a ver com a produção e fabricação das mercadorias. Repara que quando você está no momento de lazer, você vê um filme, você vê uma série, você vê um vídeo no YouTube e dentro desses ambientes tem gente te vendendo produtos. Tem gente gerando para você a comercialização de produtos. Novo Coristina Decongest. Respira e vai. Ou seja, existe um processo cultural em que a venda, a comercialização de produtos é algo muito intenso. Letra A. Consumo de produtos culturais elaborado no mesmo sistema produtivo do capitalismo. De cara temos a nossa resposta. E aí eu preciso que você se lembre da nossa aula de indústria cultural. Se você não lembra dessa aula, foca em mim, olha para cá. Indústria cultural. Uma indústria que produz cultura. A indústria vai produzir cultura para perder dinheiro? Ela vai produzir cultura para ganhar dinheiro. Ou seja, uma indústria, quando produz cultura, ela produz cultura com a intencionalidade do lucro, da riqueza, do ganho financeiro. Essa produção da riqueza, essa produção do lucro, essa produção da cultura com esses fundamentos faz com que a cultura perca seu significado. Aquela ideia da cultura como algo reflexivo, pensante, esquece. A cultura vira um elemento para ganhar dinheiro, para rentabilizar cada vez mais. E aí, eu vou entender que eu tenho um produto cultural que tem o mesmo sistema
de um produto qualquer. Eu produzo um filme igual eu produzo uma camiseta. Eu produzo uma série igual eu produzo, por exemplo, um carro. Para lucrar, para lucrar, para lucrar. Gabarito, letra A, tá bom? Letra B, forma de realizar as diversas potencialidades da natureza humana. Se eu tô falando aqui para você sobre indústria cultural, eu não posso dizer para você em nenhum momento que, eu tô fazendo cultura para potencializar a minha natureza. Não, não, eu só quero lucrar. É só lucro. C, alternativa para equilibrar tensões psicológicas do dia a dia. Gente, se ele fala que a diversão é um prolongamento do trabalho, as questões psicológicas continuam existindo. Letra D, promoção de satisfação de necessidades artificiais. Repara que a letra D não está errada. A letra D não está errada, ela só não tem a ver com o texto. Mas, de fato, existe uma promoção de necessidades artificiais. Existe uma promoção de uma ideia que a gente precisa sempre de novas coisas. Mas o texto não falou disso, tá? Mas ela estaria certa. Fora daqui ela estaria certa. Mecanismo de organização do ócio e do prazer. Ninguém está organizando o seu ócio e o prazer. Só estamos tentando te vender produtos no seu ócio e no seu prazer. Gabarito, letra A. Deixa eu ver se tem perguntas. Júlio César falou, tinha até esquecido desses autores. Então relembra aí, caiu ainda no passado, 2023. Ana Ellen, o exemplo de indústria cultural seria o filme Divertidamente 2, que a partir do filme vieram vários outros produtos relacionados do filme, bonecos, copos. Ana, assim, Divertidamente 2, né, eu fui ver no cinema recentemente, e assim, ele é um filme que traz ali dentro dele, né, é um filme infantil, vale você entender isso, né, ele tem um foco infantil, por mais que ele tenha um foco adulto também ao mesmo tempo, porque ele trata ali da ideia das emoções, mas ele é um produto que está sendo divulgado e difundido de tal maneira que você pode sair, mas ali tem uma reflexão, sabe, Leandro? A gente vai sair dali entendendo, sabe, que não é bom ficar tão ansioso, que a ansiedade é algo ruim na minha vida. Para com isso, cara. O filme fala o óbvio. O filme fala o óbvio porque o filme entendeu que falar sobre ansiedade hoje em dia é algo muito comum. Então vamos debater um tema muito comum porque vai dar dinheiro. Ponto final, né? E isso acontece em todo e qualquer filme. Existe uma demanda por tratar de temáticas que eles acham que vai gerar rentabilidade ou lucro financeiramente, tá? Alguém perguntou o que é ócio. Ócio é não fazer nada, é ficar de bobeira. Júlia Beatriz, professora, a review está começando em que módulo? Repara, a revisão ela é do módulo 11 ao módulo 20, tá? Mas eu também trouxe algumas questões que abordam temas, módulos anteriores, só para a gente relembrar. Essa questão aqui, por exemplo, da Dor Horkheimer fala de indústria cultural, que é uma temática anterior. Mas como é uma temática muito cobrada, eu coloquei aqui para uma lembrança também de vocês, tá? Vamos lá, vamos seguir. Vamos embora. Questão número 5. Questão número 5 fala para nós o seguinte, presta atenção. Nas Antilhas, o jovem negro, que na escola não para de repetir, nossos pais, os gauleses, identifica-se com o explorador, com o civilizador, com o branco que traz a verdade aos selvagens. Uma verdade toda branca. A identificação, isto é, o jovem negro, adota subjetivamente uma atitude de branco. Ele carrega o herói, que é branco, com toda a sua agressividade, a qual, nessa idade, assemelha-se estreitamente a uma dádiva carregada de sadismo. A reflexão do autor sobre o processo de socialização apresentado no texto expõe qual elemento constitutivo das relações sociais. Olha o que ele está colocando para a gente, que um jovem negro reproduz um discurso que vangloria e enaltece as pessoas brancas. Ou seja, um jovem negro vai reproduzindo um tipo de fala, um tipo de entendimento, um tipo de compreensão, que é uma fala das pessoas brancas, que controlam a sociedade. E aí a grande pergunta é, por quê? Eu quero que você entenda que pode haver negros que são racistas, como pode haver, por exemplo, mulheres que são amplamente machistas, como podem haver pessoas homossexuais que são amplamente homofóbicas. Por quê? Esse tipo de elemento está presente na sociedade de forma tão intensa, mas tão intensa, que isso adentra em uma relação que é a estrutura. Ué, Leandro, como assim a estrutura? Isso adentra, sim, uma perspectiva na sociedade em que as relações problemáticas, elas estão em todos os lugares. Elas estão na escola, na mídia, na igreja, na casa, na família, na rua, na propaganda, na publicidade, na mídia. Ou seja, um jovem negro aprende na escola somente filósofos brancos.
Um jovem negro aprende na escola somente sociólogos brancos. Um jovem negro só aprende a história da Europa e da África só quando ela é explorada. Um jovem negro aprende somente autores brancos da literatura. Um jovem negro aprende somente cientistas brancos na física, química e na biologia. Então os brancos são superiores, porque eu não aprendi nada dos negros. E aí eu começo a reproduzir esse discurso. Ou seja, a grande questão aqui é que existe um preconceito que é um preconceito que adentra na estrutura, que ele está presente de tal forma que as pessoas só reproduzem ele ao longo da existência. E aí o que o texto mostra pra gente é um tipo de racismo que a gente vai chamar de racismo estrutural, porque é um racismo que está na estrutura. Essa criança, esse jovem, ele começa a reproduzir a ideia do branco como herói porque ele foi ensinado por toda a sua vida, em todos os ambientes que frequentou, essa ideia do branco com a função de heroísmo. Gabarito B de bola. Questão sobre relações raciais também, tá? Que é uma temática que o Enem, você pode reparar, cai sempre. A pergunta... boa noite. Revisão é só questões? Isso aí, revisão com base em questões pra gente lembrar os conteúdos. Beleza, vai ter revisão, vai ter teoria? Não, hoje é só questões. Vamos lá. Isabelle, não entendi porque a questão não está falando da diversão ser curta e enganadora para depois trabalhar. Isso que tinha entendido. Isabelle, você tem que saber que, assim, na questão anterior que você está falando provavelmente, né? Quando você lê Adorno e Horkheimer, ele está colocando para você um trecho do livro deles, né? E a gente aprendeu aqui em sala de aula que esse livro, Dialética do Esclarecimento, é um livro em que se fala sobre a questão da indústria cultural. O que ele está colocando aqui é que as pessoas, no seu momento de lazer, no seu momento de felicidade, elas estão simplesmente preocupadas em fabricar mercadorias. Mercadoria é um termo que significa algo a ser vendido e comprado. Ou seja, no meu lazer, eu estou simplesmente sendo engajado a comprar, a consumir. Tá bom? Dúvidas mais sobre as questões? Não. Vambora, vamos seguir. Vamos para mais uma. Questão número 6. Enem PPL, textozinho maior. Rebeca Andrade superou a si mesma, fazendo história. Aos 22 anos, entrou para o Olímpico da Ginástica Mundial, ostentando a medalha de prata no individual geral feminino e subindo ao topo do pódio olímpico, na prova de salto. Sua caminhada começou graças a uma tia que viu seu talento e apresentou a técnica de ginástica da cidade. Não demorou para que ganhasse o apelido de Daiane dos Santos II. Há até da sequência um legado iniciado por ginastas como Daniela Hipólito e Daiane dos Santos, respectivamente a primeira medalhista e a primeira campeã em campeonatos mundiais. Rebeca tornou-se a primeira medalhista e campeã olímpica do Brasil na modalidade. Daiane afirmou que admira a jovem atleta, cuja vitória é permeada por simbolismos importantes. Durante muito tempo, disseram que as pessoas negras não podiam fazer algum esporte. E a gente vê hoje a primeira medalha de uma menina negra tem uma representatividade muito grande por trás disso. Falou a ginasta Nádia Comaneci, dona da primeira nota 10 na ginástica. Parabenizou a brasileira em suas redes. A relevância social da conquista de Rebeca Andrade na ginástica se traduz no, ou seja, a ginasta Rebeca Andrade, que ganhou uma medalha nas Olimpíadas. Rebeca Andrade, uma menina, uma mulher negra, e se pergunta qual é a representatividade disso. Ou seja, qual é a relevância social que isso traz. Qual é a relevância social que isso acarreta para nós. Beleza? Beleza? Ou seja, terceira questão sobre questão de negritude, só Enem 2023 que estou pegando. Tá? Letra A. Continuidade de um legado iniciado por outras atletas. Repara que é evidente que existe esse legado. Ele falou no texto, Daniela Hipólito, Daiane dos Santos, ele colocou uma moça aqui no final, que eu não conheço, Nádia Comaneci, né? Ele foi colocando várias ginastas que foram ganhando relevância no esporte. Então a letra A tá certa? Tá! A letra A tá certa. Mas por que não é o gabarito, Leandro? Porque o foco do texto é nesse legado de outras atletas? Não. O foco do texto é a questão racial. Então, mais uma vez, indivíduo, você tem que conseguir perceber qual é o foco principal do texto. O foco principal do texto é a questão racial. Então, o gabarito tem que falar de questão racial.
Tranquilo? O texto não está preocupado em falar da medalha de ouro. O texto não está preocupado em falar do papel da família. O texto não está preocupado em falar sobre reconhecimento de outros artistas. O texto está preocupado sobre a visualização e a visibilidade da questão étnica no esporte. Como pessoas negras ganharem destaque acaba por ser algo relevante e fundamental. Gabarito D de dado. Só Enem 2023, terceira questão que a gente faz sobre debate racial, tá? Vamos seguir. Questão 7. Superar a história da escravidão como principal marca da trajetória do negro no país tem sido uma tônica daqueles que se dedicam a pesquisar as heranças de origem afro à cultura brasileira. A esse esforço de reconstrução da própria história do país, alia-se agora a criação da plataforma digital Ancestralidades. A história do negro no Brasil vai continuar sendo contada e cada passo que a gente dá para trás é um passo que a gente avança, diz Márcio Black, idealizador da plataforma, sobre estudo de figuras ainda encobertas pela perspectiva histórica e imposta pelos colonizadores da América. Em relação ao conhecimento sobre a formação cultural brasileira, iniciativas, ou seja, eu me apegar para tentar entender a perspectiva ancestral, a história de quem veio anteriormente a mim, ou como ele fala do texto, a história do negro no Brasil, né? E quando eu falo a história do negro no Brasil, a história da cultura brasileira, desde as suas origens de sua formação, ele está perguntando o seguinte: esse tipo de iniciativa ajuda e relaciona-se ao Brasil de que maneira? Letra A, recuperação do tradicionalismo. Cara, assim, quando a gente fala de recuperar o tradicionalismo, faz parecer que está sendo feito isso somente por uma perspectiva de voltar ao tradicional, uma coisa meio de voltar a uma perspectiva meio conservadora, de conservar um padrão. Não, pelo contrário, essa perspectiva de ancestralidade está tentando mudar uma forma que as pessoas negras sempre foram observadas. Mudar a forma, porque ele fala reconstrução, ó. Cadê? Aqui, ó, esforço de reconstrução. Se fosse tradição, não era reconstruir. Se é reconstruir, está se criando algo novo. B, estímulo ao antropocentrismo. Gente, antropocentrismo é o contrário de teocentrismo. O foco do texto nem é em relação religiosa, tá? Letra C, reforço do etnocentrismo. Etnocentrismo é considerar a minha etnia como superior e a dos outros como inferior. É colocar a minha etnia no centro. Cara, ele está fazendo aqui, na verdade, é mostrar que existe um etnocentrismo. Então ele não está reforçando, ele está combatendo o etnocentrismo. D, resgate do teocentrismo. Mais uma vez, a questão do texto não é religiosa, então não pode ser letra D. Gabarito vai ser letra E. Crítica ao eurocentrismo. Eurocentrismo é acreditar que a Europa está no centro. Logo, acreditar que tudo que vem da Europa é o correto, tudo que vem de fora é errado. Quando eu começo a estabelecer uma lógica ancestral, baseada na história do Brasil, numa origem afro, eu estou, de alguma forma, indo contra uma perspectiva dos colonizadores. Eu estou indo contra uma visão que sempre foi colocada pela Europa como a correta e como a certa na sociedade. Estou indo contra, né, essa visão, então estou criticando o eurocentrismo. Tá bom? Tranquilo? Mais uma questão, vem para cá. Há uma década, Alter e Santarém resgatam o idioma de Iangatu, a língua mais falada no Brasil e proibida em 1758 pela coroa portuguesa. Por meio do ensino em 47 escolas, uma delas é a Escola Indígena Antônio de Souza Pedroso, mais conhecida como a Escola Borari, a região é hoje repleta de mestres nativos de Iangatu. Ieng significa língua e Boa é a tradição de Catu. Daí o Iengatu ou Iengato, ou língua geral, criada no século XVI pelos jesuítas, a partir do tupi e criminalizado no século XVIII por um decreto de Marquês de Pombal. O ensino da língua mencionada no texto tem como objetivo A. Então, veja bem, eu estou ensinando uma língua de origem indígena que foi proibida pelos portugueses. Marquês de Pombal era um português, né? Um déspota esclarecido no Brasil. Ele proíbe uma língua. Um português proíbe que uma língua indígena seja praticada no Brasil. E ele pergunta o seguinte: hoje em dia, ensinar essa língua tem qual objetivo? Para que eu ensino uma língua que foi proibida durante tanto tempo? Letra A, resolução de conflitos legais. Gente, eu não vou resolver nada só ensinando uma língua. Só ensinar não resolve um conflito legal, um conflito jurídico. B, estetização do dialeto regional. Estetização é colocar uma estética. Não tem nada de estético nisso aqui.
C. Gramatização do vocabulário local. Gente, gramatizar é colocar uma gramática. A intenção não é gramatizar o vocabulário, e sim dar destaque a uma língua antes esquecida. D. Valorização da tradição cultural. É a nossa resposta. Estamos valorizando uma tradição cultural que foi abandonada ao longo do tempo e está tendo que ser resgatada. Gabarito D de dado. Tá? Vamos fazer mais uma. Olha para cá. Questão 9. Enem PPL 2023. Ana Maria, vida de empreguete é tão dura assim como vocês retratam no clipe? Penha, olha Ana, difícil mesmo é aturar cara de patroa ignorante que não sabe pedir as coisas com educação. Sônia, Ana, eu acho que nós estamos vivendo uma inversão total dos valores, entende? Não somos nós que precisamos das empregadas, elas é que precisam do emprego, precisam do dinheiro que nós pagamos. Cida, até parece, dona Sônia, a senhora precisa de mim até para pegar água. Sônia, eu sou de um tempo em que os serviçais sabiam o seu lugar. Cida, eu esqueci que a senhora pegou a época da escravidão. Ana Maria, gente, eu só quis promover aqui uma confraternização. Chayenne, Ana, pare tudo, porque agora eu quero falar. Eu sou uma patroa que dou de tudo. Eu dou comida, eu dou o quartinho, eu dou sabão de couro para elas se lavarem, eu dou papel higiênico, eu dou copo, prato, talher, tudo separado, sem descontar o salário. Penha, agora para tirar férias, como manda a lei, é um sacrifício. E ela viaja e quer que eu fique carregando a mala dela. Eu não sou carregadora de mala, não. O diálogo, extraído de uma telenovela brasileira exibida em 2012, traduz o pensamento de uma sociedade caracterizada pela presença de. Repara como o Enem coloca temáticas contemporâneas. Isso aqui é uma novela do Brasil, que está sendo até reprisada agora, se não me engano, aquelas de empreguete, até uma musiquinha, né, que elas cantavam também. E aí, repara, ele está colocando para nós assim, esse diálogo bizarro aqui entre uma patroa e uma empregada, né, traz para nós qual o tipo de reflexão? Letra A. Símbolos da expansão de bens culturais. Gente, ninguém falou de bem cultural. Bem cultural é aquilo que representa uma cultura. B. Avanços do número de contratos formais. Também não. O que na verdade vem acontecendo no Brasil é um avanço de contratos informais, que fogem à carteira de trabalho. C. Elementos do sistema do cativeiro colonial, ou seja, quando você coloca e acredita que a pessoa que trabalha na sua casa é uma empregada, que por você dar água para ela, sabão para ela se lavar, papel higiênico, está fazendo um grande favor, é uma lógica escravocrata. Quando você manda uma pessoa, por exemplo, carregar a sua mala, pegar água para você, isso é uma visão escravocrata. Ou seja, existe um entendimento aqui de uma perspectiva de um cativeiro colonial que permanece existindo na sociedade brasileira, tá? E continua existindo em nossa sociedade de exploração, né, de indivíduos que trabalham no ambiente domiciliar, que trabalham no ambiente doméstico. Beleza, galera? Meus queridos, que horas são? São quantas questões, diretor? São 10? Então vou fazer mais uma então, vou terminar então. Questão 10, olha pra cá. Texto 1, texto 2. Temos texto 1, a imagem. Essa imagem aqui ela é do Cais do Valongo. O Cais do Valongo é uma região no centro do Rio de Janeiro, tá? Era um porto por onde chegavam as pessoas escravizadas no Brasil. E temos aqui o texto 2. O principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil, nas Américas, o Cais do Valongo, localizado no Rio de Janeiro, passou a integrar a lista do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Em 1º de março de 2017, o Brasil recebeu perto de 4 milhões de escravos durante os mais de 3 séculos de duração do regime escravagista. Pelo Cais do Valongo, a região portuária da cidade passou aproximadamente 1 milhão de africanos escravizados em cerca de 40 anos, o que o tornou o maior porto receptor de escravos do mundo. Ao ser reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, o sítio arqueológico mencionado escreve-se como, ou seja, colocar esse lugar como um ambiente que é um patrimônio da humanidade, se inscreve em qual contexto? Um lugar que é um lugar de opressão, um lugar que é um lugar que tem que ser olhado com muito cuidado, né, através de uma memória histórica, para a gente não deixar aquilo acontecer novamente, é estabelecido como um patrimônio. O que isso mostra para nós? Letra A. Guardião da memória de povos oprimidos. De cara, né? Você tem que preservar esse ambiente porque é um lugar de memória para povos que foram oprimidos ao longo da história. Gabarito, letra A. Beleza? Então repara, fizemos 10 questões, as 10 só de 2023, né? Pegamos de Enem normal, Enem PPL, mas as 10 sobre 2023, para você relembrar alguns tópicos, já que já tem um tempinho que a gente não via, e a gente poder falar mais uma vez, tá? Daqui a pouquinho tem filosofia, aguardo vocês. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.
gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.